de 2024 com o coração agradecido ao Senhor, né? Estamos aqui para adorar. Eu quero convidar vocês a colocar em pé nesse momento e nós vamos ler o Salmo 63. Salmo 63. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo de número 4. Eu vou convidar a Sofia para fazer essa leitura para a gente. Salmo 63, de 1 a 4. O Salmo de Davi. Davi declara isso quando ele está no deserto, fugindo, e veja que declaração que ele faz ao Senhor. Ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, todo o meu corpo anseia por Ti, nesta terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei Teu poder e Tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida, com os meus lábios te louvarei. Sim, te louvarei enquanto viver, a Ti em oração levantarei as mãos. Não sei se ela queria comentar, mas veja, irmãos, que declaração. Davi está no deserto, passando momentos de lutas, de perseguições, e ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser, verso 1, anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, né? Então a gente aprende aqui que, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós passamos, existe uma sede em nós pelo Senhor, né? Existe um anseio no nosso coração pela presença do nosso Deus. Nós não conseguimos, irmãos, viver intensamente a alegria da nossa vida longe da presença do nosso Deus, né? Quem já experimentou essa presença, quem já tem desfrutado dessa presença, desse Espírito Santo na sua vida, não consegue viver longe de Deus, né? Não consegue ter paz longe de Deus. E Davi nos dá esse exemplo aqui, e nós vemos aqui nessa noite com essa mesma expectativa, né? De Davi: ó Deus, eu te busco ansiosamente, intensamente. Que você possa realmente buscar ao Senhor nessa noite, que você possa ser saciado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus, em nome de Jesus. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, que aquieta o seu coração diante do Senhor, que haja expectativa no seu coração de entregar a Deus a adoração que Ele merece, que Ele é digno de receber. Cada um de nós, né, nessa noite, o culto, nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar o culto, nós viemos entregar o culto ao Senhor de adoração, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és o Deus de Davi, Tu és o nosso Deus, o mesmo Deus do passado, dos Teus filhos e filhas na história, que vivenciaram na Tua presença coisas maravilhosas. Nós também estamos aqui diante do Senhor, nesta noite, Pai, declarando que não há outro Deus além de Ti, Senhor, declarando, Senhor, que nós temos anseio pela Tua presença, como a costa anseia pelas águas, a nossa alma suspira por Ti, Senhor. Nós precisamos ser saciados pela Tua presença e queremos entregar a Ti, Senhor, esse culto de adoração, nesse último domingo desse ano, Pai, que o Senhor nos deu, essa oportunidade de entrarmos nesse lugar, entrarmos por Suas portas com ações de graças e nos Seus atos com hinos de louvor. Engrandecido, exaltado seja o Teu nome, Senhor, que a Tua igreja se alegre na Tua presença nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Não sei se você já cumprimentou quem está perto de você aí, em nome de Jesus. Damos as boas-vindas aos irmãos, e nós vamos louvar o nome do Senhor. Quero convidar aqui os nossos irmãos, o Ministério do Louvor da Igreja, para adorar a Deus nessa noite, com alegria, com liberdade, na presença do Senhor.
Perdão. Eu desliguei porque está dando de microfonia aqui. É bom que aconteça logo, porque não vai acontecer agora, né? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, comigo esse nome esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, comigo esse nome é maior que tudo, ele é. Ó, comigo esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Oh Deus, esse nome é, oh Deus, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh Deus, esse nome é maior que tudo ele é. Oh Deus, esse nome é nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Oh Deus, esse nome é
esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Para pedir, beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha
Os irmãos, nós, enquanto cantamos a próxima canção, temos a liberdade de trazer ao Pai de Deus a nossa oferta de gratidão, oferta que tem sido divertida do nosso lanche aí, estamos em comunhão após tudo, tá bom? Tenha a liberdade, enquanto nós adoramos, trazemos a nossa oferta ao Senhor. Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pode sentar, querido. Irmãos, essa canção, ela é uma canção para crente, né? Para gente que anda com o Senhor, não só nos momentos bons, agradáveis. Você declarar isso, né? Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Abacuque está vivendo um momento muito conturbado, né? Quando ele declara essa frase, ou esse texto, né, de capítulo 3, depois de Deus ter revelado que ia fazer uma grande obra lá no meio do povo de Judá, na verdade, né? Deus ia fazer uma grande obra, a gente fica pensando, então vai ser uma maravilha, né? Deus fala assim, eu vou fazer uma grande obra, vou trazer os caldeus aqui, os babilônios, para punir vocês, né? Imagina que coisa maravilhosa ouvir uma palavra dessa, né? E era algo necessário, porque Deus corrige a quem Ele ama, né? Muitas vezes o Senhor permite situações na nossa vida para nos purificar, nos transformar, para fazer com que a gente se aproxime mais dele. E nessa noite nós estamos aqui. E talvez você esteja nesse culto com a mesma experiência de Abacuque. Ainda que isso esteja acontecendo na minha casa, ainda que isso esteja acontecendo na minha saúde, ainda que isso esteja acontecendo nas minhas finanças, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós estamos no último domingo do ano, irmãos, e nós chegamos até aqui por causa da graça de Deus, por causa da mão do Senhor que nos sustenta. Se você olhar para trás, fizer uma retrospectiva desse ano, você vai ver momentos assim nebulosos, momentos assim de adversidade. Mas em todos os momentos nós vimos a mão do Senhor sobre nós, nos livrando, nos fazendo crescer, nos fazendo amadurecer na fé, para servirmos ao Senhor de uma maneira melhor para a glória de Deus. Então eu queria nesse momento orar, que nós fizéssemos a oração. E essa é a oração que nós vamos fazer, a oração daquilo que nós acabamos de cantar. Todavia me alegrarei. Você vai estar dizendo diante do Senhor que as lutas que você tem passado, meu irmão, minha irmã, não tem roubado de você a essência da tua adoração a Deus. Isso é um milagre, né? Isso é graça, isso é poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Há uma tendência natural nossa de tentarmos resolver. Quantas pessoas dizem assim, não, eu primeiro tenho que resolver essas questões na minha vida, depois eu vou caminhar com o Senhor. Irmão, sempre vai ter uma questão na nossa vida, né? Sempre vai ter uma situação, porque nós somos pecadores, nós vivemos num mundo perverso, nós temos um adversário, é uma trilogia, né? A palavra de Deus apresenta o inimigo das nossas almas, o mundo e a nossa natureza pecaminosa, indo contra nós. Mas nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos a palavra de Deus, as promessas do Senhor, nós temos a comunhão do corpo de Cristo, para que nós possamos fazer frente a essas batalhas. Então nessa noite, quero convidar você a louvar a Deus, dizendo, Senhor, todavia eu me alegro no Senhor. Eu vejo que ainda há coisas que precisam ser mudadas na minha vida, na minha família, mas eu quero me alegrar no Senhor. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Você quer fazer essa declaração ao Senhor? Aquilo que nós acabamos de cantar, a gente vai orar agora. Todavia me alegrarei. Talvez você diga, Senhor, eu queria que a minha esposa estivesse aqui, eu queria que os meus filhos estivessem aqui, ou talvez eu queria que essa situação que eu tenho orado já há alguns meses já tivesse sido resolvida. Todavia eu vou me levantar e vou te adorar, eu vou te agradecer, porque o Senhor tem estado comigo, o Senhor tem me trazido até aqui. E é um ato de fé, irmãos, é um ato de adoração, né? A gente adorar a Deus quando as coisas estão todas assim arrumadas, né? A gente fica mais feliz, mas o Senhor nos chama a caminharmos com Ele pelos desertos da vida. Nós abrimos o culto lendo o Salmo 63, Davi dizendo, eu te busco ansiosamente. Ele estava no deserto,
Ele diz, numa terra árida, seca, eu tenho sede pelo Senhor. Ele está sendo perseguido por Saul. Saul está no encalço dele, com um exército contra ele, mas o Senhor estava com ele ali naquele deserto. E ele continuou dizendo, Senhor, a minha alma tem sede da tua presença. Irmãos, isso é obra maravilhosa do Espírito Santo. Se você tem sede de Deus, é porque o Senhor tem te atraído a Ele. Então eu queria convidar você a louvar a Deus nessa hora, a se alegrar nele, apesar da dificuldade, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o rebanho tenha ido embora, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nada mudou do amor dele para conosco. A tribulação que você passa não altera o amor dele por você. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Nada nos separa do amor de Deus. É nele que nós estamos seguros. Senhor, nós chegamos nesse último domingo do ano, nos alegrando no Senhor, Pai. Declarando, Pai, nessa noite, na Tua presença, de que Tu és a fonte da nossa alegria, Senhor. De que a nossa alegria não está presa às circunstâncias, o nosso contentamento não está vinculado àquilo que nós estamos vivendo e olhando, porque nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé em Cristo Jesus. Nós reconhecemos que o Senhor vai à nossa frente. Jesus disse que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, mas Ele também disse que vai adiante delas, e elas ouvem a sua voz. Senhor, nós estamos indo baseado na Tua voz. Nós estamos indo na certeza de que o Senhor vai adiante de nós, Senhor. Não existe nenhuma luta que vai chegar na nossa vida que não tenha passado primeiro pela Tua autorização. E por isso nós confiamos em Ti, Senhor, no Teu caráter, nós confiamos na Tua direção, nós confiamos na Tua provisão. O que temos recebido é a Tua provisão, Pai. Se o Senhor tem algo a acrescentar, nós vamos receber e vamos nos alegrar no Senhor. Mas, ó Pai, a nossa alegria está em Ti, Senhor. A nossa alegria está no fato de que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, de que nós pertencemos a Cristo, de que o Senhor nos lavou de todos os nossos pecados, de que o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Alegrai-vos, não porque os Espíritos se nos submetem pelo meu nome, mas porque o nome de vocês está rolado nos céus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a nossa vida está segura nas Tuas mãos. Bendito é o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa alegria na Tua presença e renova essa alegria a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, querido. O Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Amém? Damos as boas-vindas àqueles que nos visitam nessa noite. Estamos aqui com a mãe de Pedro, a dona Dalma está conosco. Temos uma irmã ali atrás também. Seu nome é? Isso. Rosa. Seja bem-vinda, minha irmã. Em nome de Jesus, uma alegria tê-la aqui conosco para louvarmos juntos ao Senhor. Amém? Irmãos, nós temos avisos poucos e rápidos. Nós teremos no dia 31 a nossa celebração, culto de passagem do ano, e a gente vai ter aquela confraternização das 20 às 22 horas. O Ministério Feminino da Igreja está organizando aquele momento ali de confraternização, que a gente come alguma coisa, bebe, se alegra, compartilha. Então procure a irmã Cristina, procure a irmã Silane, a Paula, as pessoas que fazem parte aí da diretoria do Ministério Feminino da Igreja, para você ver aquilo que você vai trazer também, para a gente poder compartilhar, né? A gente não traz só para a gente traz para a gente poder compartilhar. E às 22 horas nós vamos iniciar então a nossa vigília de passagem do ano. É um momento que a gente olha para trás, agradece a Deus por aquilo que Ele fez nesse ano que termina, mas também olha para frente, com esperança, com o coração rendido ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a vencer mais um ano, que Ele nos use nesse novo ano, que Ele cuide de nós, que Ele derrame aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. Então, seja bem-vindo para estar conosco. Você pode trazer amigo, visitante, familiar também, para esse tempo juntos. E no dia 1º é aniversário da igreja. A igreja é novinha, uma menina, 96 anos, uma menininha, né?
que precisa de cuidado, né? Como uma pessoa dessa idade precisa de cuidado, né? Precisa de sustento, de amor, de encorajamento, né? Quantas vidas já foram alcançadas aqui nessa igreja nesse período todo? Então a gente louva a Deus pela história da igreja, mas a história continua, né? A história continua e hoje nós estamos aqui, né? Gerações que serviram ao Senhor aqui nessa igreja, gerações passadas. Esses dias eu falei, não sei se foi aqui de manhã, que eu preguei aqui na igreja foi ontem no Escola de Liderança, eu preguei na igreja do pastor Luiz Otávio, deve ter um mês mais ou menos, e encontrei a mãe dele. A mãe dele foi batizada aqui há mais de 60 anos. Ela foi batizada pelo pastor João Corrêa Dávila. Conhece? Já ouviu falar, Ricardo? João Corrêa Dávila, né? E quando ela congregava no Morro do Castro, o Morro do Castro era a congregação de Sete Pontes. E a mãe do pastor Luiz Otávio era adolescente ainda, ela já está com 90 e alguma coisa, né? Tem mais de 70 anos, na verdade 75 anos que ela falou mais ou menos que ela foi batizada aqui. Então tem história essa igreja, irmãos, muitas vezes. Depois terminou o culto, eu preguei, aí teve aquele momento aquele bolo surpresa do pastor, que o pastor já sabe que vai ter, né? A igreja vou lá no bolo surpresa do pastor, ele vai cantar parabéns. Aí uma senhora também falou comigo, falou: pastor, lá na sua igreja tinha um diácono, falou o nome dele também, bem antigos, e a esposa dele ia visitar essa família. E o que ela fazia? Ela, naquela época, nem todo mundo tinha Bíblia. Hoje todo mundo tem Bíblia, né? Só não tem quem não quer, né? Só não tem quem não quer hoje. Todo mundo hoje, imagina o que era 60, 70 anos ter um exemplar da Bíblia, né? O que essa senhora fazia? Ela ia fazer a visita e fingia que esquecia a Bíblia lá. Deixava a Bíblia lá e ia pregar só no final de semana. Resumindo, irmão, converteu a família toda. O pessoal começou a ler a Bíblia, o Espírito Santo começou a falar, e aquela turma toda hoje não é evangélica, né? Porque uma senhora tinha uma amnésia, uma santa amnésia, deixava a Bíblia aberta lá, e ia embora, e esquecia a Bíblia, não esqueceu nada, deixou ali, e as pessoas iam se convertendo. Então, irmãos, a gente vai agradecer a Deus aí no dia 1º às 19 horas. Nós teremos algumas pessoas que vão ser batizadas nesse dia. Então é uma festa. Então venha participar, venha agradecer ao Senhor pelo aniversário da igreja no dia 1º, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Aqueles que são líderes de ministérios, de departamentos, no dia 4 nós teremos um encontro. A gente vai tratar da agenda da igreja, algumas atividades que a gente faz em conjunto, outras que os ministérios fazem. Então, no sábado, 9 da manhã, não vai ser uma reunião longa, mas é objetiva, para a gente poder alinhar aí as atividades do ano, aquilo que Deus tem colocado no coração dos ministérios aí, para a gente poder realizar, os departamentos também, né? Em nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Então são esses os avisos. Nós hoje estamos fechando aqui o ano. Primeiro domingo de fevereiro voltamos com os 2 cultos. A partir do primeiro domingo de janeiro, a gente tem uma celebração só pela manhã. Temos a escola bíblica em classe conjunta às 9 da manhã, a partir do primeiro domingo de janeiro, e o culto às 10h30. Primeiro domingo de fevereiro voltamos com as 2 celebrações. A gente entende que é importante esse tempo que você está junto com a sua família, recarregando as baterias, mas a celebração da manhã é mantida normalmente. E a gente tem classe conjunta, a gente vai estar trabalhando o tema da família, né? Domingo pela manhã, nos 4 domingos aí, a gente vai estar trabalhando o tema da família. Na verdade, nesse ano todo, mas de uma maneira em conjunto. Então, eu queria que você viesse aos domingos, às 9 horas, para a gente poder estar refletindo sobre a família, orando pela família, né, para que Deus possa estar fortalecendo cada vez mais os nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 20
Romanos 6, verso 20. O apóstolo Paulo diz o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, o tema de Paulo nessa carta é a justificação pela fé em Cristo Jesus. O que é isso? A palavra de Deus diz que nós fomos criados por Deus para viver em comunhão com Deus. Os nossos pais desfrutaram de uma plena comunhão, não sabemos por quanto tempo, né? Às vezes algumas pessoas olham para o texto de Gênesis e parece que tudo aconteceu num dia só, né? Foi criado num dia, caiu no outro, foi expulso no outro. A gente não sabe por quanto tempo. O texto não é específico, na verdade não era a intenção de Moisés, de fato, trazer isso, né? O que Moisés queria, Moisés escreve o livro de Gênesis, ele está se dirigindo ao povo de Israel, especialmente naquele período ali de caminhada, após a libertação do Egito. Então Moisés queria que aquele povo tivesse o entendimento das suas origens, não somente origens que começam em Abraão, como povo de Deus, a origem da nossa fé. Abraão é o pai da fé. De Abraão vem Isaac, Jacó, que tem o nome mudado para Israel, vem Davi, vem Jesus. Deus começa esse povo para que através desse povo venha o Redentor. Mas o povo precisa entender que eles foram criados por Deus. Os povos ao redor tinham lá os relatos de criação, né? E o povo de Deus precisava ter o discernimento de que eles foram criados pelo Senhor. Nós não sabemos por quanto tempo essa harmonia permaneceu no paraíso, naquele lugar maravilhoso, em que Deus, na viração do dia, falava com os nossos pais, mas em um determinado momento entra um intruso na história e estimula que os nossos pais rompam com Deus. Eles ouvem uma mentira, acreditam nessa mentira e dão as costas para Deus, quebram o mandamento e por conta disso recebem a punição de Deus. Deus falou assim: no dia que vocês romperem essa linha, o dia que vocês cruzarem essa linha, vocês vão morrer, certamente você vai morrer. Deus fala para Adão. O dia que você me desobedecer, Deus colocou um limite no jardim para mostrar que Ele é Deus, que Ele estava acima de Adão. E a ideia de Satanás é de rebelião. Você vai ser igual a Deus. Se eu sou igual a Deus, eu não preciso me render a Deus. Eu não preciso prestar contas a Deus. Essa é a ideia do pecado. A ideia do pecado é independência de Deus. A essência do pecado é independência. Você querer viver como se não precisasse de Deus. Porque quando a gente pensa em pecado, a gente pensa em atos pecaminosos. Matar, roubar. Por isso que tem muita gente que diz assim: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu preciso nem de Jesus. É um engano. E nós então, por conta do pecado dos nossos pais, nós herdamos uma natureza pecaminosa. E no capítulo 5, Paulo vai tratar disso. Ele vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. E vai nos mostrar que em Adão todos nós morremos, mas em Cristo, aquele que crê em Jesus é justificado, é recebido novamente como filho de Deus. Veja aí, capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. No versículo 10, Paulo ainda diz: se quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. O que Deus faz com seus inimigos? Talvez você diga, eu não sou inimigo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o nosso estilo de vida, por conta do pecado, é um estilo de vida que estabelece uma inimizade contra Deus. Nós não conseguimos cumprir aquilo que Deus espera de nós, amar a Deus sobre todas as coisas o tempo todo, amar o próximo como a nós mesmos. Nós não temos essa capacidade em nós, por isso nós precisamos de Cristo nos substituindo, nos perdoando. Nós precisamos do Espírito Santo nos dando uma nova vida, porque ao rompermos com Deus, irmãos, nós nos tornamos escravos do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E aí Deus soluciona isso enviando o seu Filho. E é por isso que nós lemos no versículo 20 do capítulo 6. E aqui Paulo vai nos mostrar um caminho, uma trajetória que Deus estabelece na minha e na sua vida, um propósito de Deus, uma jornada de fé que começa exatamente com a libertação do pecado. Vejam, no versículo 20, Paulo diz: quando vocês eram escravos do pecado. Paulo está usando uma linguagem passada, usando o tempo passado, quando vocês eram. Por quê? Porque ele está escrevendo uma igreja cristã. Ele está escrevendo a homens e mulheres como eu e você, que um dia ouvimos o Evangelho e cremos e recebemos a Cristo pela fé. E aí Paulo começa a chamar aquelas pessoas à reflexão. Ele pergunta no versículo 21, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Hoje a gente ouviu uma palavra pela manhã, né? Um paralelo entre se embriagar com vinho e se encher do Espírito. Até o irmão perguntou ao Gabriel: será que alguém aqui já se embriagou com vinho? A gente sabe que tem muita gente ali que só não bebia água filtrada, né? O médico. Tem um irmão aqui na igreja, quando ele se converteu, o PIB da Engenhoca caiu, os bares da Engenhoca quase foram à falência, porque o Evangelho nos liberta. E hoje Paulo está dizendo que nós olhamos para aquelas coisas que nós praticávamos e nos envergonhamos, porque o fim delas, diz Paulo no final do versículo 21, é a morte. O autor de Provérbios, o sábio, diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Nós trilhávamos um caminho de morte, amados irmãos, mas aí vem a graça de Deus na nossa vida. E aí começa uma obra, no versículo 22, que é uma obra plena de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para isso, para essa trajetória da graça de Deus na minha e na sua vida. Como é que ela começa? Onde é que ela se inicia? No versículo 22, Paulo diz: mas agora, perceba que ele está falando de uma mudança. Se no versículo 20 ele fala quando vocês eram, no passado, no outro tempo, aí no versículo 22 ele está falando de uma mudança que aconteceu. Agora que vocês foram libertados do pecado. Louvado seja Deus. É aqui que começa a obra de Deus na minha e na sua vida. Quando o Senhor nos liberta do domínio do pecado, quando o Senhor nos liberta do peso do pecado, da culpa do pecado. Cristo sofreu em nosso lugar, Cristo nos substituiu, recebeu a ira santa de Deus sobre Ele. A ira que nós merecíamos foi descarregada sobre Ele. Irmãos, isso é muito forte, né? A ira de Deus. Os irmãos se lembram quando Jesus está caminhando para o Getsêmani e ele está angustiado ali. Ele está angustiado, ele começa a orar. E Lucas, que era médico, ele diz o seguinte, que a intensidade daquela oração foi tão grande que o suor de Jesus é convertido em gotas de sangue. Tamanha intensidade. Será que Jesus estava com medo do Império Romano? Será que Jesus estava com medo quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Não, querido. O cálice que Jesus sabia que deveria enfrentar era o cálice da ira de Deus. E em algum momento ele seria separado de Deus,
Por isso ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus é um Deus santo, que não pode compactuar com o pecado. Jesus leva o nosso pecado sobre ele. O Pai vira o rosto para Jesus momentaneamente. Ele sente esse peso. Mas logo depois ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus se sentiu desamparado momentaneamente, para que eu e você não sejamos rejeitados eternamente. Ele nos comprou, querido. E Paulo está dizendo: agora libertados do pecado. Essa obra não é feita por você nem por mim. É aqui que muitos estão enganados. É aqui que há pessoas que acham que não precisam de Jesus, que não precisam do Salvador. Amados irmãos, se houvesse outro meio de salvação, Deus pouparia o seu Filho. Mas no capítulo 8 de Romanos, no versículo 32, a palavra de Deus diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, porque Deus sabe que não existe outro meio de salvação. Ninguém pode chegar no mesmo nível de perfeição e de santidade do que Jesus, daquele que nos substituiu na cruz. Pedro diz que a morte dele foi o justo morrendo pelos injustos. O autor dos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, o sacrifício dele foi pleno, perfeito, único. Por que nós não precisamos mais matar animal, querido? Levar animais lá para os sacerdotes, sacrificar todo dia, como acontecia na velha aliança. O autor Moisés, escrevendo o livro de Levítico, ele destaca umas 2 vezes a mesma frase, o mesmo texto: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Por quê? Porque todo dia tem gente pecando, todo dia tem animal morrendo. Para que o pecador não precisasse morrer, o animal o substituía. Era levado ao sacerdote, o sangue daquele animal era retirado e colocado na tampa da arca da aliança, que era o propiciatório, e Deus se tornava propício por causa daquele animal que tinha que ser sem defeito, sem mácula. Era uma figura de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Jesus fez isso uma única vez, para que todo que nele crê seja perdoado, purificado. Louvado seja Deus. Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única pessoa capaz de nos libertar do domínio do pecado, da condenação eterna, é Jesus, o Filho de Deus. Então essa obra que Deus faz na minha e na sua vida começa exatamente na libertação do pecado. Agora que vocês foram libertados do pecado, e aí Deus vai mudar a nossa natureza, e aí Deus vai mudar a nossa identidade. Nesse momento, diz a palavra de Deus que nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor. A nossa identidade foi mudada. Não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais mortos espiritualmente. Agora nós somos filhos amados, filhas amadas de Deus em Cristo. E a nossa vida agora ganha um novo significado. Paulo vai dizer aqui: libertados do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Amém, querido? Que coisa maravilhosa. Eu conheço gente, já conversei com pessoas que falam assim: eu não sei qual é o meu papel no mundo. Gente com mais de 20, 30 anos, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Não consigo entender qual é o propósito da minha vida. Mas a palavra de Deus deixa claro: o propósito de Deus é nos salvar e usar a nossa vida para a glória de Deus. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Você agora é filho de Deus e é servo de Deus. Ou seja, você é um instrumento de Deus na terra. Você está aqui para servir. O servo existe para servir, para agradar o seu Senhor. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que numa casa há vários vasos, há vários utensílios, uns para honra, outros para desonra. Se nós formos purificados, seremos úteis ao nosso possuidor. Deus quer que a nossa vida seja útil para a glória dele. Por isso que ele nos libertou do pecado. Irmão, se Deus não quisesse usar a nossa vida, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, você morria na hora.
o que é ter gente adiando a decisão, né? Mas Deus não diz para a gente quando é que vai ser isso. Se o padrão de Deus é salvar e levar, o que a gente está fazendo aqui? E é isso que Paulo está explicando. Libertados do pecado, transformados em servo. Você agora é servo de Deus, independente da sua idade, independente da sua condição financeira. Você é servo de Deus, é servo do Senhor. Onde você está, a luz de Deus chega. Onde você está, a unção de Deus chega. Onde você está, a palavra de Deus chega. Deus deu à igreja a chave do reino dos céus. Quando nós pregamos o Evangelho, ali uma possibilidade de alguém ser salvo por Jesus. Irmão, você é embaixador de Cristo agora. Você fala, você representa o reino de Deus na terra, no meio da sua vizinhança, no meio da sua família, no seu ambiente de trabalho, onde você estuda. Você agora é servo de Deus, serva do Senhor. Amém? É bom a gente guardar isso na mente e no coração, crer nisso e viver isso. Porque quando aquele adversário maligno soprar na sua vida, na sua mente, que você não serve para nada, você repreende em nome de Jesus. A palavra de Deus está no nosso coração para que a gente possa vencer o maligno. Você não serve para nada, é mentira. Você é o pai da mentira. Eu fui libertado do pecado e fui transformado em servo de Deus. Sou servo do Altíssimo na história, em nome de Jesus. Filho amado de Deus, filha amada de Deus. E aí Paulo segue dizendo que agora existe uma ambição no nosso coração. Ele diz: libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que colhe e leva à santidade. Temos agora um fruto, temos agora um anseio, temos agora um impulso, temos agora um desejo de viver uma vida santa. Interessante como a santificação e o serviço estão sempre juntos na Bíblia. Esse texto que eu falei, 2 Timóteo, quando Paulo fala que numa grande casa existem vários utensílios, uns para honra, outros para desonra, ele vai dizer: se aqueles que se purificam serão usados para a glória de Deus, para a honra de Deus. Deus quer usar vasos separados, santificados. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos, porque eu não sei você, mas todo dia nós convivemos com situações que tentam nos afastar do Senhor, ou tentam nos esvaziar, como nós ouvimos hoje. O Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas todo dia existem realidades na sua vida e na minha vida que tentam nos esvaziar, que tentam nos afastar de Deus. Dependendo daquilo que você está vendo no seu celular, dependendo daquilo que você está assistindo na televisão, ouvindo, alimentando a sua mente e seu coração, isso ou vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus. Se a palavra de Deus não estiver habitando no nosso coração, na nossa mente, se nós não temos vida diária de oração, se nós não temos anseio de adorar, de louvar, de ter comunhão, a tendência é nos esvaziarmos, amados. Por isso que Paulo está dizendo: nós temos um fruto agora que leva à santidade. Além do chamado de Deus, que diz: sede santos porque eu sou santo. O apóstolo João, que foi alguém que andou muito perto de Jesus, nos dá uma orientação muito preciosa. Eu quero que você abra comigo, eu já vou voltar para Romanos 6. Lá perto do Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 3. João vai falar também de santificação. E ele usa algumas realidades aqui que nos encorajam a buscar essa vida de separação. A palavra santificação significa separação para Deus. E João fala no versículo 1, 1 João 3, versículo 1, ele vai falar do amor de Deus. Vede como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então João
fala do amor de Deus, a ponto de nos chamar de seus filhos. Ele entrega o seu filho. João fala do futuro que nos aguarda. João diz: olha, ainda não estamos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós. Ele diz: já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos no futuro. Nós viveremos, irmãos, a plenitude da nossa salvação, o que nós chamamos de glorificação. Você está face a face com o Senhor. Aí olha o versículo 3. Todo o que nele tem esta esperança. Qual é a esperança? Que haveremos de vê-lo como ele é. Que seremos semelhantes a ele. Que haveremos de vê-lo como ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. O que pode nos encorajar a viver uma vida santa e separada para Deus todos os dias? A certeza do amor de Deus por nós, a nossa identidade como filho de Deus e a promessa de que nós haveremos de vê-lo assim como ele é. Pode ser hoje, que ele vai nos chamar para estarmos face a face com o Senhor. É aquela história que eu sempre conto, né? O aluno perguntou para o Dr. Chefe: Dr. Chefe, Jesus está voltando e eu estou em pecado, eu vou ou eu fico? Aí o Dr. Chefe falou assim: vai arriscar? Melhor não arriscar, né? Qual é a melhor maneira de aguardar o Senhor? Estar em comunhão com Ele, até que Ele venha. Qual é a melhor maneira de você aguardar a vida de Jesus? Estando em comunhão com Ele, com a sua vida rendida a Ele, servindo a Ele. O receber pela fé, ser batizado, integrado no corpo de Cristo, servir, andar em santidade, na presença do Senhor, na dependência do Senhor. E aí voltamos para Romanos 6, no desfecho dessa jornada. Ela começa com libertados do pecado. É aqui que a obra de Deus começa, quando Deus nos liberta do domínio do pecado. Deus faz de nós seus servos. Deus nos estimula e nos convida a viver uma vida separada. Temos o nosso fruto para a santificação. E Deus nos garante o final da história. E por fim, a vida eterna. Aleluia! O seu fim é a vida eterna. É isso que nos aguarda. Foi isso que Cristo conquistou em nosso lugar. Nos libertou do pecado. Fez de nós seus servos e servas. Nos estimula a uma vida santa e preparou para nós a vida eterna. E aí Paulo conclui o verso 23: pois o salário do pecado é a morte. Aquilo que Adão fez era passivo de morte. Aquilo que Adão fez merecia a morte. O salário do pecado é a morte. Salário é recompensa. Salário é retribuição, justa retribuição. Você trabalhou por aquilo, você merece aquilo. Mas na segunda parte do versículo, Paulo vai falar de algo meritório. Se salário você merece, dom gratuito não é merecido. E é interessante, né? Se Paulo falasse o dom de Deus é a vida eterna, já estava bom, né? Mas ele fala dom gratuito, para enfatizar que a salvação não é como o salário que você conquista, que a salvação não é por aquilo que você fez, agora Deus tem que pagar você, porque todos nós estamos mortos. Mas Paulo diz: o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Salário que você merece, presente você recebe, né? Quantos de nós já não ouvimos em algum momento da nossa vida escolar, né? O pai já no último recurso dizendo: se passar de ano vai levar aquela bicicleta. Aí, meu irmão, a garotada vai na madrugada dentro para tentar melhorar aquela nota de matemática, né? Matemática é um problema, né? Literalmente. Aí o menino não passa, com todo o estímulo. Aí o pai vai lá e dá a bicicleta para ele assim mesmo. O que é isso?
Isso é graça. Se fosse pelo mérito dele, ele não alcançou. Não é pelo nosso mérito, nós nunca vamos alcançar, irmãos. Por isso Deus enviou o seu Filho. Porque o padrão de Deus, de santidade, de perfeição, é Cristo. Se o padrão de perfeição de Deus fosse nós, Jesus não precisava morrer. Se Deus olhasse para nós e fosse, olha, aquela menina ali merece salvação. Como ela ora, como ela ajuda os pobres, como ela jejua, como ela vê os cultos. Jesus não precisava morrer. Mas o padrão de Deus é o próprio Deus. Por isso o Filho dele teve que morrer em nosso lugar. O Filho perfeito dele teve que morrer em nosso lugar. A boa notícia é que ele já fez isso. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A má notícia é que aquele que rejeita o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a vida de Deus. João 3,36. A gente muitas vezes lê João 3,16 e não vai para o 36. O 16 é conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo que nele crê, veja, a salvação é sempre pela fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o 36 diz assim: quem crê no Filho de Deus tem a vida. Aquele, porém, que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a vida de Deus. O contrário de crer nesse texto é se manter rebelde. A gente volta lá para o Éden. A essência do pecado, rejeitar o governo de Deus. Quando uma pessoa rejeita Cristo, ela está sendo rebelde contra Deus. Ela está dizendo: Senhor, eu tenho um meio melhor de salvação do que o que o Senhor preparou. Por isso que não existe uma segunda oportunidade de salvação para quem rejeitou a Cristo. Não existe um outro Redentor, não existe um outro Salvador. E enquanto nós estamos aqui na história, nós temos a oportunidade de receber a Cristo pela fé e servi-lo até que Ele venha, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Queria que você colocasse a sua vida diante dele. Você já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor. Você reconhece que Ele é o seu substituto naquela cruz, que você não pode entrar naquele céu por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas somente por aquilo que Ele fez em teu lugar, pagando a sua dívida na cruz, para te libertar do poder do pecado, para transformar você numa serva dele, num servo dele, num filho dele, numa filha dele, amado, amada, para viver uma vida de santificação, separada para Deus, e por fim, a vida eterna. Só Cristo pode fazer isso. A sua segurança, a minha segurança está em Jesus. Quando os judeus estavam para sair lá do Egito, a ordem do Senhor é: coloquem o sangue no umbral da casa de vocês, da porta da casa de vocês. Quando o anjo destruidor passar, quando ele olhar o sangue, ele vai poupar a vida de vocês. A segurança dele estava debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado, nos livra da condenação eterna. Mas é para aquele que nele crê, o recebe, o confessa, em nome de Jesus. Vamos orar? Quem sabe nessa noite você gostaria de dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, e eu preciso receber a Jesus pela fé. Eu quero fazer isso nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos orar nesse momento. Se você gostaria de fazer essa oração, faça isso, abra o seu coração, invoque o nome do Senhor, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador nessa noite. Eu entendo pela tua palavra, eu creio que eu não posso me salvar, mas o Senhor já fez isso em meu lugar. Eu quero receber hoje o teu perdão pela fé. Se você deseja fazer essa oração, fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos, eu quero orar para você. Alguém nessa noite, eu gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu te recebo hoje como meu Salvador, como meu Senhor. Onde você está? Fique de pé no seu lugar. Se alguém, eu quero orar por você, ou levante uma de suas mãos. Nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Alguém neste lugar quer orar pela sua vida, pedindo a bênção de Deus sobre você, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Vamos orar com isso. Vamos ficar todos em pé nessa hora. Agradeça ao Senhor, porque você é filho dele, filha dele. Você agora tem o Espírito Santo na sua vida e foi chamado a viver essa jornada de fé na presença do Senhor. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor para conosco. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho amado, perfeito, para nos libertar do domínio do pecado e para fazer de nós teus servos, tuas servas, Senhor. A nossa vida tem um novo significado. Nós agora somos adoradores, nós somos filhos, nós somos servos do Altíssimo. Nós estamos na história para honrar e glorificar o teu santo nome. Usa cada um de nós, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta vida. O Senhor nos deu de confessarmos a Jesus e permanecemos nessa confissão de fé, permanecemos nessa jornada de fé. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até a morte, para a honra e glória do teu nome. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, vamos ao nosso Senhor, mais um tanto. Grande amor, o Filho bendito.
Irmãos, estamos chegando ao final da nossa celebração. Nós recebemos um aviso que tem um lanche ali hoje especial. O lanche do fechamento. Queria convidar o preletorial para fazer essa oração. Final, depois do tempo da bênção apostólica. E a gente vai ter um tempo juntos ainda de comunhão. E os irmãos têm uma semana ricamente, todos nós temos uma semana abençoada na presença de Deus. Deus, queremos te agradecer por esse tempo tão precioso de comunhão, de edificação. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por termos ouvido hoje mais uma vez, Pai. E nós fomos libertos, Pai, do pecado, do qual nós éramos escravos, Pai, e hoje somos servos do Senhor. Aleluia. Nós reconhecemos também, Pai, como diz a tua palavra, que nós nada fizemos, Pai, para merecer, Pai, essa salvação, essa libertação. Nós reconhecemos que o Senhor quem tomou a iniciativa, Pai, de vir ao nosso encontro, e o Senhor providenciou os meios, o Senhor deu o seu Filho, aquilo de mais precioso, Pai. O Senhor deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, Pai. Deus, ajuda-nos a correspondermos esse amor, meu Pai, servirmos ao Senhor com alegria, Deus, servirmos ao Senhor com dedicação, meu Pai, e ter esse desejo, Deus, a cada dia sermos instrumentos de bênçãos, Pai, onde o Senhor tem nos colocado, Pai, na nossa família, Pai, no ambiente de trabalho, Pai, seja qual for o lugar, Pai, nós possamos ser testemunhas do Senhor, Pai, testemunhas daquilo que o Senhor fez, Pai, em nosso lugar, daquilo que o Senhor tem feito também em nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós também pedimos que o Senhor possa abençoar também esse instante de noite, esse tempo de confraternização, de comunhão, Pai, e depois, ao final, nos levar em segurança para os nossos lares, Pai, e nos dar uma semana de bênção, uma semana de oportunidade de dar testemunho do Senhor. Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o revestimento do poder do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.